De Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18. Eu vou ler na NVI, o texto vai estar passando aí, mas independente da sua versão, acompanhe junto comigo aí. Palavras de Jesus. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Teu Pai, que te vê em secreto, o recompensará. Esse trecho da palavra faz parte do mais importante sermão de Jesus, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus trata de questões cruciais da vida cristã, começa a falar sobre a verdadeira felicidade, fala sobre a ansiedade, fala sobre a nossa relação com o dinheiro. Jesus fala sobre inúmeras coisas. E no capítulo 6, Jesus começa a falar sobre práticas de justiça, sobre deveres de um bom cristão. E é interessante que Jesus começa a falar que a gente pode fazer essas coisas que são boas, que são lícitas e que são deveres da gente, mas que a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode fazer a coisa certa do jeito errado. Jesus fala sobre 3 aspectos: sobre a oração, sobre a esmola e sobre o jejum. Oração, esmola e o jejum. E Jesus trata de como a gente deve fazer essas coisas, que a gente deve tomar cuidado para não fazer como os hipócritas fazem, como os gentios fazem. E eu quero tomar aqui como introdução 3 coisas importantes a respeito do jejum que você vai encontrar aqui nesse trecho da palavra e em outros também. O primeiro deles é o seguinte: Deus espera que você jejue. Vou repetir: Deus espera que você jejue. É interessante que não existe nenhum mandamento explícito na Bíblia, assim, jejuai, você deve jejuar. Tem que é para a gente orar, que é para a gente orar sem cessar. Tem inúmeros versículos falando, vigiai, mas você não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo dizendo, jejuai. Nem por isso significa que a gente não deve jejuar. Pelo contrário, você vai olhar para o texto e você vai descobrir que existe uma expectativa de Deus para que a gente jejue. Olha como começa o versículo 16 aí de Mateus 6. Jesus disse, quando jejuarem. Essa expressão, quando, te remete a alguma coisa? Ele não está dizendo se vocês jejuarem, caso vocês tenham vontade, se der na cabeça, se você... Não, ele está dizendo quando, porque Jesus entende que isso já é uma prática, isso já deve fazer parte da nossa vida. Você vai ver que nos outros 2 aspectos ele vai usar essa mesma expressão quando der uma esmola, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, quando vocês orarem, porque já existe em Jesus essa expectativa, esse entendimento de que para um cristão, para um servo de Deus, o jejum faz parte da vida, fazia parte da cultura dos judeus. Tinha um dia que a nação toda, tem até hoje, que a nação toda jejua. Existiam jejuns pontuais, dias onde eles observavam um tempo de jejum. Então, Deus espera que você jejue. E às vezes a gente fala, poxa, mas isso ainda serve para o tempo da nova aliança? Pois é, Jesus quem inaugura o tempo da nova aliança. E ele não diz, a partir de agora não deve jejuar. Não, existiam coisas no Antigo Testamento que a gente não precisa mais fazer. Sacrifício de animais, essas coisas todas que os hebreus faziam lá, como matar um carneiro, uma pombinha, representando uma oferta. Mas o jejum é uma prática espiritual que Deus ainda espera
que a gente faça. Uma segunda lição que o texto vai nos ensinar é que o jejum traz recompensa. Ô gente, achei que você ia ficar feliz com isso, não? O jejum traz recompensa. Recompensa. É recompensador você jejuar. Você ganha com isso. Você é recompensado quando você jejua. Aí você diz, mas o relacionamento da gente com Deus não deve ser uma troca. De fato não. Mas nada impede que você tenha um propósito, uma meta, um voto, um sacrifício, colocando, a questão, gente, sempre é a nossa motivação. Você não jejua para colocar Deus contra a parede. Você não jejua para dizer para Deus o seguinte, eu estou fazendo a minha parte, quero ver se o Senhor faz a sua. Não, tem gente, por exemplo, que lê a Bíblia para que Deus fique... gente, você não lê a Bíblia para Deus. Deus conhece a Bíblia. Você lê a Bíblia para quem? É para você mesmo. Para si. Assim o jejum. Seu jejum não torna Deus mais forte. Seu jejum torna o seu espírito mais forte. E a sua carne mais fraca. Então é recompensador jejuar. Você tem ganhos espirituais, ganhos físicos, ganhos materiais. A gente vai falar até sobre isso. Abrindo um parêntese, dando aí uma lição extra, é recompensador para o seu físico jejuar. Sabia disso? Não, para a sua saúde física. O ganhador do prêmio Nobel de Medicina de 3, 4 anos, um japonês, teve toda a sua tese aí defendendo o bom que é jejuar, o quanto faz bem para a saúde física, o processo de autofagia, como o nosso organismo começa a se desintoxicar, faz bem para a vida emocional, faz bem para a vida espiritual. Poxa, pastor, mas eu tenho dor de cabeça, é normal. Pastor, eu não gosto de jejuar porque eu tenho fome. Eu também, mas nós estamos junto nessa, seremos recompensados, amém ou não? Olha o texto de Esdras que a gente está baseando o nosso jejum, por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu, vai ter resposta do céu na sua vida, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, por que a gente deve jejuar? Porque grandes homens de Deus jejuaram, sabia disso não? A gente deve jejuar porque a gente pode olhar como exemplo, como modelo para a gente, os grandes homens de Deus, da Bíblia e da história, que jejuaram. Moisés, você vai ver o jejum dele colocado na Bíblia. Elias, você vai ver o exemplo dele de jejum. Os apóstolos jejuaram e o próprio Senhor Jesus vai começar seu ministério com um tempo de jejum, um tempo de consagração, um tempo de busca a Deus. Uma coisa importante que a gente precisa saber, na verdade isso a gente já sabe, não tem dificuldade em acreditar, que o mundo espiritual, ele interfere no mundo físico. Você sabe disso. Aquilo que acontece num plano espiritual, interfere na nossa vida aqui, material, física, mas o que pouca gente sabe é que o mundo físico também tem a capacidade de interferir no mundo espiritual. Ou seja, existe um intercâmbio entre o mundo espiritual, aquilo que a gente não vê, com esse mundo físico que a gente vê. A vida é mais do que aquilo que a gente vê, que aquilo que a gente enxerga. E você está olhando aqui para mim, está vendo o meu corpo físico, minha cara, meu rosto, mas eu sou muito mais do que isso. Tem situações emocionais, espirituais, e cada um de nós é assim, e é assim em todas as esferas da humanidade. Então, existe essa troca, coisas que acontecem no mundo espiritual, batalhas, lutas, existem anjos, demônios, você sabe disso, interferem nesse plano material aqui, mas existem coisas que acontecem no mundo físico, que elas também vão ter repercussão no mundo espiritual, e o jejum é uma dessas coisas. Quando você jejua, quando você para de comer, quando você tem essa postura que é física, isso vai ter repercussão na sua vida espiritual também.
Assim como o pecado, gente. Quando Paulo fala, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, não se una a uma prostituta. Ele condena a prostituição. O que é que Paulo está dizendo o seguinte? Isso vai ter repercussão na sua vida espiritual. Olha só, uma coisa que você faz com o seu corpo tem reflexo espiritual. Isso serve para coisas malignas, mas isso também serve para as coisas benéficas da vida. Então, o jejum é uma prática positiva, correta. Quando você jejua fisicamente, algo passa a acontecer espiritualmente na sua vida também. Olha a palavra de Jesus para Pedro em Mateus 16, 19. Mateus capítulo 16, verso 19. Jesus diz assim: eu darei a você as chaves do reino dos céus. E essa expressão agora vai deixar isso muito claro. O que você ligar na terra, plano físico, material, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Depois, se você tiver a curiosidade, em casa você leia Daniel 10, você vai ver como aquela batalha espiritual acontece em meio ao jejum que Daniel está fazendo. Como eu disse, entenda e creia nisso. Algo acontece no mundo espiritual quando você fecha a boca, quando você para de comer. Seus olhos não veem, sua percepção humana não consegue captar, mas coisas sobrenaturais acontecem.